Olá, pessoal, tudo bem? Oi, querida! Tudo bom? Tudo e você? Tudo bem, graças a Ah, Deus, tudo que certo por aqui. bom! Que delícia ter você aqui! Eu fiquei muito feliz e muito honrada com o convite. Eu disse desde o início, eu disse, nossa, que honra fazer isso aqui hoje. Que é isso, imagina, imagina. A gente vai bater um papo muito gostoso e eu tenho certeza que os professores que estão aqui conosco vão aproveitar bastante. Aqui, Mari, o pessoal costuma participar, mandar mensagem, é muito legal, porque é por isso que a gente está aqui, né? A gente está aqui para poder compartilhar um pouquinho do que a gente sabe. Então, nós vamos começar. Eu queria agradecer muito a presença de quem está aqui acompanhando a gente. Mais uma quarta-feira, mais um momento de live da mentoria. E sempre com um convidado, uma convidada incrível, que começa com uma live e depois a gente fica muito amigo. É muito legal. Depois eu fico assim, cria-se a mentoria criando ponte, criando amizade, e é muito gratificante isso. Então eu queria agradecer muito vocês pela presença. Para quem está aqui novo, que não me conhece, meu nome é Ana Carlota, eu sou educadora e psicóloga e idealizadora desse espaço que é a mentoria. Então, há mais de um ano que a gente se reúne semanalmente às quartas-feiras, com um convidado ou com vários convidados. Tem surpresa semana que vem quando eu falo vários convidados. E é muito gostoso poder trazer assuntos e temas que interessam vocês. E o tema que a Mariana vai trazer hoje é um dos temas que vocês disseram que tem muito interesse, então por isso que a gente está aqui conversando. Mari, se apresenta, diz de onde você é. Então, acho que pelas várias mantas do cachecoles que eu tenho, dá para ver que eu sou do Sul, né? Na verdade, eu sou de origem, eu sou paulista, mas eu moro aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, já faz muito tempo, desde os meus 6 anos. Então, sou aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sou professora de ciências biológicas. A minha caminhada na docência ainda é Uhum, recente, né? Eu me formei em janeiro de 2020, no meio desse caos todo de pandemia. uhum. Só que mesmo sendo pouco tempo, tem sido um tempo assim muito intenso, muito profundo assim, na educação. Então, tem sido assim uma riqueza muito grande, assim, mesmo sendo pouco tempo. Vou botar esse Perfeito, fone, acho que fica melhor. perfeito. Tá. Mari, Pessoal, sabe o fala. que, que é incrível? É, eu vejo assim, você está iniciando uma carreira docente com tanta criatividade, com tanta energia, né? E eu aqui com 32 para 33 anos já de docência, e eu amo isso, sabe? Eu amo essa troca, porque é assim que a gente aprende, né? É. É com essas diferenças e eu venho primeiro que é importante o pessoal saber. Eu comecei a te seguir, comecei a acompanhar seu conteúdo e eu falei, não, mas eu preciso muito conversar com a Mari e levar a Mari para o meu público conhecer. E quando a gente olha no seu Instagram, não tem problema, né? Tem essa coisa de ser jovem, mas você com muita energia, com muita inovação, todo o trabalho que você tem com Libras, que é uma outra questão, né? É. Muito incrível e já assim com uma visão bem inovadora, né? E eu acho que isso que é legal, né? Então, de você poder compartilhar um pouco com a gente, né? E certamente, seguindo nessa toada aí, não vai ter limite para a professora Mariana, não. Só vamos, se Deus quiser, um dia chegar aos meus 30 anos de docência também. Oh, vai. E numa maestria, com certeza. Ah, Deus quiser. Mas como eu disse, né, é muito intenso, assim. Então, eu venho buscando desde que eu me formei, assim, quando eu saí da faculdade e eu me deparei com um cenário pandêmico, que é
Na verdade, é uma educação muito diferente da que eu tive na faculdade, né? Quando eu estava na faculdade, a graduação não previa que ia ter uma pandemia, que todo mundo ia para ficar no ensino remoto, que ia, né, surgir... Claro, o ensino híbrido já existia, mas que ia vir tanto à tona isso, o método bimodal. Então, é tanta coisa que surgiu e que a gente não falava na graduação, né? E aí eu me deparei assim, meu Deus, o que eu faço agora, né? E eu me formei e logo depois, assim, um mês depois que eu me formei, eu já assumi como professora. Uau! Então, foi uma loucura. Foi na escola que eu estudei a vida toda. Ai, então foi... nós temos mais isso em comum. Eu também. É. Ai, que legal. E hoje, você sabe, Mari, eu tô bom, 32 anos, eu tô há 32 anos nessa instituição, na mesma. Ai, que Eu legal. fiz outras coisas, né? Mas hoje eu sou gerente da rede. Mas eu comecei como professora. E é incrível, né? legal. A gente ser chamado para dar aula no mesmo lugar que a gente estudou, não é demais? É. Uma emoção. É total. É uma emoção porque os meus professores, né, agora são meus colegas. Nossa. Isso para mim é surreal, assim, porque são pessoas que eu admiro muito, né? E agora ver como colega, eu fico, meu Deus, onde que eu tô, né? Quem sou eu na fila do pão ali? Mas é perfeito, eu vivi exatamente isso, assim, eu lembro como se fosse hoje, em 1988, quando eu entrei na sala dos professores, primeiro que era um lugar que eu não podia entrar, né? Exato, era só para os professores. Quem diria a gente estar lá, né, naquele local, tomando cafezinho. Então, tomar um cafezinho, bater um papo com os professores, incrível. E para qual faixa etária você está trabalhando? Eu comecei em 2020 com os 6º anos. E aí, esse ano agora, eu tô com o 6º, 7º. E assim, subiu muito a minha carga horária, porque eu tô com 6º, 7º, clube de ciências e ainda tô na tecnologia educacional na escola. Então foi um upgrade. Que legal. Foi uma aula, tem sido bem bacana, assim, bem intenso. E me fala, bom, você é super jovem, né? Então você já é conectada, né? Como quem é jovem, né? Da sua faixa etária, enfim, tecnologia não é algo que tem que fazer um esforço para lidar, né? Vamos dizer assim, que é o nosso caso aqui, que eu sou da época do mimeógrafo. Mas tudo bem. Mas me fala uma coisa, como é que surgiu esse seu olhar para a questão dos recursos tecnológicos? O que foi a pandemia? Certamente deve ter influenciado, mas o que foi que aconteceu? Então, na verdade, a pandemia foi o start, né? A pandemia, quando eu nasci com o Google, bem dizer, porque eu nasci em 96, bem na época que bombou ali Google e esses sites de buscas, enfim. Então, eu já nasci com PlayStation, com videogame, com computador, né? Eu nasci mexendo no computador. Eu tinha a recreação na escola, eu não gostava de ficar, eu achava que as crianças gritavam muito, eu queria ficar no computador. Então, eu fui crescendo com isso, né? E aí, quando eu sempre gostei de ir atrás de coisas novas, sempre gostei de... Eu vejo um curso, eu fico me coçando, assim, para não fazer inscrição, porque se deixar, já estou fazendo inscrição. E aí, surgiu a pandemia. Eu já estava de olho, porque eu conhecia, como a escola eu estudei a vida toda, né? Quando eu vi que eu me deparei ali com pandemia, com as aulas, a maior parte remota, eu pensei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Vou ter que me virar, vou ter que correr atrás. E eu tinha uma ideia, né, de que eu chegaria na escola e de que ia ter, eu não sabia o que esperar, na verdade, né, mas eu achava que talvez viesse um manual ali, alguma coisa, alguém me dizendo, né, mas não, né. E aí eu disse, meu Deus, agora é tudo comigo, né, e eu vou ter que assumir turma, e eu comecei a ficar, meu Deus, tem que, olha a responsabilidade que é, né, porque na faculdade, assim, claro, a gente tem estágio, mas é outra coisa, né? Tu realmente ir pra ali, assumir a turma, enfim. E aí, quando eu olhei assim, eu disse, não, vou ter que aprender a adaptar aquilo que eu sei da tecnologia, né? Mas também ir atrás de outras coisas, porque o que eu sabia de tecnologia é mexer no computador em si, não era voltado para a educação,
E aí eu vi também nessa área, né, no caso, uma possibilidade para eu ir além. Então eu descobri que tinha então as certificações do Google, descobri que a escola que eu comecei a trabalhar, que é a que eu estudei, eles tinham, a escola já tinha um movimento em volta das certificações do Google. E aí eu pensei, bom, se a escola já tem essa ideia, vamos atrás, né? E aí eu fui por mim, né? Não esperei ninguém, fiz as certificações do Google, fui atrás, procurei como é que tinha que dar aula, fui atrás de quem já estava na área. Então eu fui me metendo, assim, né? E foi dando certo. Com certeza, com certeza. Você sabe que Bom, minha filha caçula tem a sua idade, né? Agora descobri agora, você falou de 96, né? E é isso mesmo, né? O quanto é uma geração que transita, né? Com os equipamentos, com uma tranquilidade, e certamente os seus alunos fazem isso ainda de uma outra forma, né? Com muito mais rapidez. E é incrível como ainda as licenciaturas, né? Não avançaram em termos de currículo, porque a gente ainda continua, tá lá na licenciatura, mas a gente está aprendendo ainda de uma maneira muito tradicional, né? Com certeza você fez um curso de biologia e as ciências biológicas têm muita prática, muita mão na massa, mas é de outro jeito, né? É de outra forma, exato. Eu vi isso muito na faculdade. Minha faculdade foi maravilhosa, assim, não tem do que reclamar. Só que realmente a gente não tem esse. Não tem, assim, eu não me lembro de ter visto, assim, grandes metodologias ativas, as pessoas falando sobre isso, né, sobre o mão na massa, o aluno como protagonista. Eu fui atrás de realmente ver um plano de aula bacana para ser feito. Eu aprendi ali a fazer o plano de aula, mas quando eu me deparei, principalmente agora com o ensino remoto, né, e na época que eu entrei era só ensino remoto, aí eu tive que ver que era um planejamento totalmente diferente do que era no presencial. Então, tudo mudou, basicamente, né, e a faculdade, a licenciatura precisa mudar também, né, não tem como ensinar o que estava sendo antes. Com certeza, tem que fazer muitas mudanças, né, inclusive porque o ensino médio aí agora mudou, a gente tem uma nova base e os vestibulares precisam mudar, o Enem precisa mudar, um monte de coisa aí. Muita coisa. Enfim, para a gente conversar um pouco de tecnologia, eu acho que seria legal a gente esclarecer para as pessoas que estão acompanhando a gente que uma coisa é o ensino remoto, uma coisa é a aula presencial e outra coisa é o ensino híbrido, né? Porque a gente até conversou um pouco sobre isso, né, Mari? Porque a gente tem visto as pessoas com muita confusão, né? E como é que você vê? Então, na verdade, o que acontece, assim, surgiu muito isso do ensino híbrido, né? Ensino híbrido, ensino híbrido, ensino híbrido. E aí, o que aconteceu é que muitas escolas, como uma única via, assim, que viram de possibilidade ok, temos a possibilidade de voltar alguns alunos presenciais, né? Aqui no meu estado, a gente já voltou com o distanciamento e tudo mais, mas já voltaram os alunos presenciais. A maioria agora das cidades estão voltando. E aí, o que acontece? Era a única possibilidade de agradar quem estava, né, querendo ir e de quem queria manter, enfim, a quarentena e ficar em casa, né? E aí surgiu esse método bimodal, que na verdade não é um ensino híbrido, né? E muitas vezes a gente fala que é ensino híbrido, mas não é. Que é pegar ali a aula que está acontecendo presencialmente e transmitir ela para os que estão em casa. Pela câmera. Exato, pela câmera, pela webcam, né? Ou às vezes um tablet que fica ali na frente. Só que, claro, é uma solução que muitos lugares, muitas escolas acharam e que funciona, só que é bem complicado na questão assim, de aprendizagem, da qualidade da aula do professor, né? E acaba que o professor tem que dar atenção para os que estão presenciais, às vezes, dependendo da escola, da situação, tem muitos alunos presenciais
e poucos ali no online, e aí para dar conta disso, né, tem que ficar se deslocando, tem que ficar com o microfone. Não é mais só tu ir ali, dar a tua aula, ir embora, tudo mais. Tu chega, tem que ligar o computador, tem que ligar o microfone, tem que ligar... Tem que testar. Tem que testar. Às vezes dá errado. O computador não liga, o microfone não funciona. Não é mais, né? O professor não é mais aquele que, só vai ali, tem que saber sobre o seu conteúdo e daí eu fui embora. Não. Agora o professor é youtuber, o professor é cinegrafista, o professor é cameraman, é tudo, né? Com certeza. E me fala uma coisa, o pessoal que de tecnologia está chamando essa modalidade de bimodal? Bimodal. Essa que é os alunos presenciais e transmitindo para os que estão online a mesma aula que está acontecendo ali no presencial. Tá. Né? Porque o híbrido, ele precisa ter aqueles dois momentos, né? O momento presencial ali com os alunos e com o professor para ter a troca e o momento offline ou até mesmo online com uma atividade assíncrona. E aí não ao mesmo tempo com o professor. É uma ideia muito boa porque deixa para aquele momento que o aluno não está ali com o professor, né? Aquele momento assíncrono, para que ele possa criar, para que ele possa investigar, para que ele possa, né, ter essa autonomia e aí chega ali em sala de aula com os professores, com os colegas e traz o que criou, né, traz o que desenvolveu naquele momento assíncrono. Eu acho que tem um ganho muito grande nesse ensino híbrido, se bem, né, executado, assim. Exato. Você sabe que eu concordo com você, eu acho que é um super desafio, né, em função do nosso país, da quantidade, das formações diversas, das experiências diversas. E o que eu vejo no ensino híbrido que traz como um além, né, do que a gente vive hoje, é essa possibilidade de personalizar o ensino, né? Porque a ferramenta, a tecnologia, ela vem não como um recurso exclusivo de transmissão, né? Aqui a gente, por exemplo, a tecnologia é só uma transmissão da comunicação, para nos aproximar do bate-papo, né? Agora, se eu começar aqui a dar uma palestra, continua sendo uma palestra, né? Continua eu falando e vocês ouvindo. Ou você aí falando e a gente aqui ouvindo. Mas quando eu penso numa ferramenta ou em recursos tecnológicos, né? Para aprendizagem, realmente que vai atuar na aprendizagem e vai conseguir, para que o professor perceba o quanto esse estudante avançou, não avançou, aprendeu, não aprendeu, é diferente, né? Tem um olhar mais personalizado mesmo, né? Eu acho que estão com dificuldade de chegar nesse ponto. É porque aí alia não só a tecnologia, mas também a metodologia que vai ser utilizada, né? Porque o que acontece? Vem ali, tem que usar tecnologia, tem que usar tecnologia. Aí, às vezes, acaba. Primeiro que o professor tem que ir atrás de aprender a ferramenta, né? Antes de aplicar. Às vezes, tem o tempo também de ensinar os alunos a utilizar aquela ferramenta, que isso também leva um tempo do planejamento. Aí, às vezes, não sei, direção, escola, alguém mandou, né? Tem que utilizar, tem que utilizar, tem que utilizar. Às vezes insere aquela ferramenta que não faz sentido nenhum ali naquele contexto, só para dizer que estamos utilizando a tecnologia, né? Só que aí acaba que a gente vira o quê? Ferramentistas e não utilizando a tecnologia como uma ferramenta para, né, alcançar o meu objetivo da aprendizagem. Eu até tinha conversado com uns colegas que é bem aquela frase da Alice no País das Maravilhas, né? Se a gente não tem um objetivo ali, uma meta para alcançar, qualquer caminho serve. E aí não adianta de nada, né? Fica todo mundo, na verdade, perdido, querendo usar a tecnologia, só para dizer que está usando tecnologia, mas sem objetivo. Eu posso muito bem abrir aqui o computador e dizer, pessoal, a aula de hoje vai ser sobre células e ficar meia hora falando. Termina a minha aula, fechou o link, acabou. Usei tecnologia? Usei o computador. Mas, né, e a metodologia? Foi só uma aula expositiva que talvez não tenha mudado nada. E aí entra, eu até nem quero antecipar, mas aí entra a questão do engajamento dos alunos.
né? Exato. Que foi uma pergunta da professora Paula, ela tá aí. Ela perguntou, não tem problema, a gente vai e volta Tá. no que a gente está pensando, porque a gente pensou um pouco no que a gente ia trazer para os professores, mas não há problema. Ela perguntou como manter a motivação, né, dos alunos, a Paula. E é isso Exato. que você está falando, né? Eu vejo assim muito que a melhor forma de manter eles engajados, primeiro, é não chegar e fazer isso, né? Uma aula expositiva, ficar só falando 40 minutos, os alunos não vão prestar atenção. Ainda mais os que estão em casa, às vezes estão fazendo outras coisas, às vezes nem estão ali, né? Porque eu acho que o primeiro passo também é tentar gerar uma conexão com o aluno, tentar fazer ele trabalhar ali naquele momento. Traz um início de aula diferente, surpreende o aluno de uma forma, né, que ele, olha que legal, começou de uma outra forma, olha, começou com um desafio, olha, começou com uma música, olha, como, sabe, traz essa conexão, porque mesmo no computador, enfim, a gente consegue trazer uma conexão, basta a gente, né, ir estudando um pouquinho essas ferramentas, vendo como é que a gente pode colocar isso no nosso planejamento. Eu gosto muito de iniciar a aula com música. Então, eu às vezes utilizo no YouTube, tem vídeos de timer, que a gente pode colocar um timer com música, ou às vezes só a música, né? Mas o legal do timer é que tu deixa ali rodando. 5 minutos, digamos. Entra 5 minutos antes da aula, deixa rodando. E aí, os alunos sabem, ó, acabou o timer, começa a aula. E aí, é outro astral, né? Tem a música, tem o ambiente acolhedor, tem, né? Não é aquela coisa fria de, a professora abriu, olá, turma, boa tarde, né? É uma coisa diferente que não é assim, ó, meu Deus, usei muita tecnologia, não, é um vídeo do YouTube, mas isso já gera uma conexão inicial. E eu acredito muito também na questão de trazer a vivência daquele aluno para a sala de aula, né? Então, se de repente, até agora estava uma mega discussão sobre as gerações, geração Z, geração Millennials, que estava todo mundo discutindo sobre isso, os alunos estavam trazendo o termo cringe, que significa... Tá todo mundo falando disso, né? Todo mundo. E aí, o legal é a gente conhecer, né, a realidade que aquele aluno está inserido. Os meus alunos vêm, às vezes, eu sempre quero saber, que eu adoro saber essas coisas, né? Eles vieram com um pop-it, que é um negocinho anti-estresse. Aí eu trouxe uma atividade, né, até com que uma outra professora tinha postado, e isso é legal do Instagram, porque a gente tem essa troca, né, demais. E ela trouxe ali uma atividade parecida com esse que eles gostam de apertar, e eu trouxe, nossa, bombou a atividade, eles adoraram, assim, e gerou uma conexão super legal. Então, é muito bacana essa questão. A Paola está perguntando, agora com o híbrido, que é esse pessoal online, não é o híbrido, essa mistura, né, Paola? Hora tá online, hora tá presencial. Será que a música funciona? Então, eu uso mais no online. Eu acho que no quando tá esse misto, eu gosto mais, assim, por exemplo, trazer um desafio, né, de início, que é algo que eles podem resolver. Ou pode iniciar a aula colocando no slide algum emoji para eles responderem no desafio, ou qual é a música. Às vezes não necessariamente vai estar envolvendo conteúdo, mas é algum quebra-gelo ali de início de aula. Ou traz um joguinho inicial, né, um caça-palavras, não sei, algo para contextualizar aquele início ali da aula, ou um problema, uma situação problema, que as pessoas vivam no cotidiano, que tem a ver com aquela situação da aula. Eu acho que tem muita opção bacana, assim, pra gente iniciar a aula, mesmo nesse misto, assim, com certeza. Sim. Outra pessoa colocou aqui, Deni, acho que é Deni. Jennifer. É Deni? Jennifer. Jennifer. Está na moda. Lá na escola também estão levando poppet. Nossa, isso, eu não conheço. Preciso ir atrás desse poppet aí. É um negocinho anti-estresse, né? Porque os alunos do sexto ano super estressados. Eu achei o máximo. Mas é legal. Aí eles vieram com esse termo do cringe, né? Que significa vergonha alheia das outras gerações. Ai, meu Deus, já tô na outra geração.
Que loucura, né? E aí, mas é legal, porque a gente pode trazer aquilo que é a realidade do aluno e, de repente, ver, né? Ah, o que que significa isso? Ah, é um termo em inglês, já puxa a galera lá do inglês. Ou, e onde que veio esse termo? Como é que é a questão das gerações? Já traz a história das gerações, já vem o professor de história. Poxa, já dá para criar um projeto com base nisso, né? Com certeza. Então, dá com certeza pra gente fazer muita metodologia legal, mesmo nessa dupla modalidade, aí, nesse Sim. bimodal. Sim, e mesmo com essa, eu acho que essa dificuldade os desafios, vamos dizer assim, que a gente vai enfrentando, seja para engajar os estudantes, ou para que eles aprendam melhor determinado conteúdo, ou desenvolvam alguma habilidade, ou para que a nossa aula se torne uma aula melhor, mais produtiva, todos esses desafios, se a gente encara como algo para construção, né? A gente corre atrás e tem essa possibilidade de reinventar, de fazer diferente. Sim. Tem medo de errar, né? Porque eu acho, Mari, que uma grande diferença, pensando em geração, tá? Não sei se você identifica isso da sua geração ou se você tem essa personalidade, mas eu vejo assim, a minha geração é uma geração medrosa, sabe? Então, mas eu vou tentar isso e eu posso apagar tudo, né? E dá a impressão que os jovens professores, os alunos, não tem isso. Não, a gente tenta, se der errado a gente revê, não é? Exatamente. Eu vejo isso porque eu sou criada numa família de educadores, né? Então, assim, minha tia tem lá seus também 30 anos de docência. E eu vejo também isso, eu admiro muito ela, porque ela tem lá, acho que não sei se chega a 30, mas uns 20 e poucos anos de docência ela tem. E eu vi ela nessa transição, acompanhei, né? E, nossa, eu admiro muito, porque ela teve que fazer toda uma mudança. Era bem aquilo, né? Poxa, a gente sempre fazia dessa forma, agora vai ter que mudar tudo, né? E ela tem muito medo, assim, ela é de mexer, porque acha que vai estragar, porque acha que vai, né, mudar alguma coisa. Então, ela sempre me pede ajuda, né? E o legal é, meu Deus, é minha tia que tá há um tempão dando aula, eu ajudando ela, né? Quem sou eu? Mas é bacana, assim, ver que ela, mesmo, né, com esse medo, supera esse medo a cada dia. Porque vem a escola, traz um aparelho novo, que tem que se adaptar a como é que ele funciona, tem que ligar ali na aula, tem todo o tempo que isso tira ali. Não deu certo, deu errado. Poxa, é nervoso pro professor, né? E aí, tu tá dando aula pros que estão em casa, e não é só os alunos que estão vendo, os pais também estão vendo. Exato. Então, aí tu vê o pai participando, a mãe participando, a família toda ali junto, o professor tendo que arrumar as coisas no presencial. Então, assim, é um desafio bem grande, né? E eu vejo que realmente, assim, as gerações, a minha geração e as gerações que estão vindo, elas não têm tanto esse medo, assim, de mexer, de fuçar. E eu digo que muitas das coisas que eu aprendo, assim, a cada dia é pelo fuçar. É pelo ir lá, mexer, descobrir. Às vezes alguém traz uma ferramenta nova, eu digo, não conheço, vou lá mexer. Aí vou lá, tento. Mas isso também é um pouco complicado, porque nem 8 nem 80, né? Também a gente tem que cuidar, porque as novas gerações, os nossos alunos agora, eles são os que a gente chama de... Eu já vi o termo que eu fiz a formação do Educamídia, eu achei maravilhoso esse termo de inocentes digitais. Digitais. Inocentes digitais. Porque por mais que, né, eles tenham crescido e estejam crescendo com a tecnologia, com o jogo e tudo mais, eles não sabem aquela questão de cidadania digital, eles não sabem que se clicar aqui pode liberar uma senha, pode colocar um cartão de crédito ali, pode, sabe? Eles sabem mexer, sabem jogar Fortnite, jogar todos os joguinhos que tem, mas eles não sabem
utilizar ali a internet, nessa questão de São cidadania jovens, digital. são crianças, são adolescentes, né? Tem uma coisa muito interessante, Mariana, que é o quanto a neurociência nos ajuda, né? Você da área das ciências biológicas, o quanto a neurociência nos ajuda, porque o adolescente, ele ainda não... Já estamos falando em adolescente, né? Nem na criança, que é ainda em termos de desenvolvimento anterior. O adolescente também tem muita dificuldade de projetar riscos, projetar futuro, mas isso é até por uma questão de desenvolvimento das conexões do próprio cérebro, né? Então, eu acho que é por isso que é tão importante essa união, né? Por isso o papel do professor é importante, da escola é muito importante, para trazer esse conteúdo que está lá na base, né? A própria base traz esses conteúdos de tecnologia para dentro da sala de aula, para essa discussão, né? Porque eles vão fazendo porque eles acham que ok, né? Cabe a nós trazer essa reflexão, né? A competência 5 da BNCC é só sobre cultura digital. Então, assim, entra também o papel do professor aí como aquele mentor mesmo, né? De auxiliar, de como se portar na internet, de entender que os aplicativos, né? O Tico Teco, aqui pra gente não falar o nome do aplicativo, mas esses aplicativos de vídeos, esses aplicativos, até mesmo Instagram, redes sociais, tudo que a gente faz aqui dentro gera uma consequência e fica registrado. Isso. Né? Então, eles não têm muito essa noção, assim, de que, vou curtir isso aqui só porque, gostei, tanto faz. Só que aquela curtida, desde que a gente conhece como um rastro digital, quase que um fóssil digital, porque vai ficar eternamente ali. Sim. E não se pensa nisso, né? Claro, como tu disse mesmo, pelo próprio desenvolvimento, porque, é agora, é isso aí, né? O que vier depois, azar. E faz parte ali, né, da fase. Mas aí entra essa questão da gente trabalhar também em sala de aula o pensamento computacional, né? Que também... eles convivem diariamente com isso. Agora tem até o robô que fica na casa, a Alexa, né? Eles convivem com isso a todo instante. E a gente tem que mostrar como é que funciona, né? Onde que ele se insere aqui na nossa casa, como é que a gente pode... Como é que ele funciona dentro dele mesmo, programação. E a gente está lidando com... Eu sempre penso nisso e na faculdade foi me dito isso e eu marquei, assim, que nós estamos formando... adolescentes, jovens, crianças para profissões que a gente nem conhece ainda. Exato. Né? E quando eu ouvi isso, eu fiquei impactada assim, meu Deus, é verdade. E agora a gente vê, né? O que quer ser quando crescer? Quero ser youtuber, quero ser influencer. Exato, né? A gente nem sabe se no futuro vão existir os youtubers, né? Mas por isso é tão importante um planejamento, uma proposta pedagógica baseado em competências e habilidades, porque o conteúdo está aí, né? Hoje é uma coisa, amanhã muda, né? Traz uma novidade. Agora, como lidar com isso, o que fazer com isso? Essas são as habilidades e competências que só a escola pode desenvolver, né? Além das habilidades e competências socioemocionais, que foi um grande avanço entrar na nossa base nacional. Porque como eu lido com as pessoas, como eu me relaciono, né? Como eu não sei uma resposta, mas eu consigo agregar com outras pessoas para conseguir buscar isso. Então, eu acho que esse é o grande movimento, né? O grande avanço. Então, eu acho que cabe à escola aproveitar. Do mesmo jeito que a pandemia, apesar de todas as coisas difíceis, uma grande oportunidade para a gente mudar a nossa forma de ensinar, né? Trazer as metodologias ativas para dentro da sala de aula de verdade, eu acho que pensar nessas gerações futuras é isso também, é uma grande oportunidade da gente fazer diferente, né? Agora, Mari, se a gente... o que você falaria para esses professores que estão nos ouvindo se eles te perguntassem assim, mas então, eu começo por onde? Se eu tiver que escolher alguma ferramenta, algum recurso, eu começo por onde? O que você diria?
Então, eu sou meio suspeita de falar, né, o que eu vou falar, porque eu gosto muito dessas ferramentas, são as que, enfim, eu estudei, estudo e tudo mais, que são as ferramentas do Google em si, né? Por quê? Porque o que eu acho mais legal é que elas são gratuitas, né? Então, tem o Google Sala de Aula, né? Então, de repente, vai no treinamento do Google, porque o Google oferece um treinamento. Para quem não conhece, o Google tem um treinamento 0800, onde tem o beabá de todas as ferramentas. Então, o Google Sala de Aula, como que mexe, o que ele oferece. E o legal é que a própria certificação do Google, ela, além de dar um reconhecimento para o professor, o que mostra, né, ó, esse professor, né, ele sabe mexer nas ferramentas. É um Google Trainer, né? É um Google Trainer? Tem o Google... São 5 certificações ao total. Tá. Tem a primeira, que é de educador Google, o nível 1, que é o básico, que aí observa todas essas ferramentas que a gente muitas vezes já utiliza, até o Google Sala de Aula, formulários, que é bem importante na hora de avaliação, o Google Formulários, o Google Slides, todas essas ferramentas básicas. O Gmail, que a gente usa nos e-mails, o Google Agenda, que ajuda muito na questão de organização, todas essas ferramentas básicas. Depois, e aí tem um treinamento que o Google oferece gratuito, e depois tem o nível 2, que aí já é um nível um pouquinho mais avançado dessas ferramentas, ele é um pouquinho mais profundo. Também tem um treinamento 0800, faz o treinamento, termina, tem uma prova. Tanto no nível 1 e nível 2 tem uma prova. Somente a prova é paga, o resto do treinamento é gratuito. Depois do nível 1 e nível 2, tem o trainer, que aí é para o professor que quer formar outros professores. E aí, daí ele é bem bacana para quem quer auxiliar que outros professores, né, utilizem as ferramentas, enfim, vá dando treinamentos, mentorias. E aí tem esse Google Trainer. E tem o Google Innovator, que é para um professor inovador, que é quando o professor mostra, na verdade, apresenta um projeto resolvendo algum problema que se tenha na educação. É uma seleção que acontece. Eu participei agora no ano de 2020. Foi uma seleção internacional, foi a primeira vez que foi internacional. E foram selecionados 2 brasileiros, que foi eu e o William, professor lá de São Paulo. Foi uma experiência, assim, surreal, foi muito legal, porque foi lá que a gente conseguiu ver, assim, e foi legal porque foi bem no meu início de docência, e que eu vi que os mesmos desafios que a gente enfrenta aqui no Brasil também se enfrenta na Índia, na Espanha, na Alemanha, né? Às vezes a gente pensa, meu Deus, Brasil, Brasil. Mas é educação, né? São seres humanos, tudo... Só muda o CEP, só muda o endereço. E você faz esse trabalho, né, de ajudar os professores, de mentoria, né, vamos dizer assim. Eu quero iniciar agora com as mentorias, mas eu já faço, assim, treinamentos, eu já dou treinamentos, aulas para professores, e até eu estava comentando com eles sobre a questão da BNCC, né, eu falei um pouquinho das competências, eles nem são de escola, enfim, mas eu disse, gente, essas competências e habilidades são para o ser humano, né? Não é só para o aluno, não é só para a criança, para o jovem, enfim. É para o ser humano. Mari, habilidades socioemocionais. Tem uma pergunta para você. Onde que a pessoa consegue informações sobre treinamento? Tá. Além eu não de tenho seguir como... você no Instagram. Já segue aí. Só clicar aqui em cima, ó. Tem uma flecha, você clica. Pronto, já começa a seguir a Mari. Isso aí. Pode, eu não tenho como colocar o link agora aqui, mas me chama no direct que eu mando o link do treinamento, tudo direitinho. E aí eu vou auxiliando também. Para mim é muito tranquilo aqui no Instagram, muita gente me procura e eu sempre ajudo, tô sempre aí, então podem ficar à vontade. E Mari, sabe o que a gente vai fazer? A live ela vai ficar salva direto no IGTV, né? Hoje mesmo, e depois ela vai para o YouTube. Quando ela estiver no IGTV, você vai lá nos comentários e aí você coloca lá o link e fala para as pessoas, me chamem e tal. Porque aí, de repente, a pessoa ouviu metade da live, né? E na hora de ela ouvir novamente,
ela vai entrar em contato com você. Eu vou ler Pode aqui. deixar. Mari, nós já estamos há 41 minutos conversando. Como foca, né? De 10 lives com a Mari. Mas a Denise está perguntando qual foi... Ai, meu Deus. Volta Para aqui. que foi pra cima. Qual foi a sua proposta, Mari? A que foi escolhida? Ah, do Innovator. Então, na verdade, o que acontece? Eu tenho algumas paixões. Eu sou muito xereta, eu gosto de ir atrás das coisas. E aí, na faculdade, na licenciatura, e eu fico muito feliz por isso ser obrigatório nas licenciaturas, a língua brasileira de sinais, a disciplina da Libras. E aí, quando eu descobri a Libras, eu me apaixonei, assim, me encantei. Eu disse, meu Deus, e teve um dia que eu passei vergonha no ônibus, antes de aprender Libras, porque eu encontrei um surdo e eu não sabia me comunicar com ele. Ele queria uma informação básica no ônibus e eu disse, meu Deus, como é que eu não consigo oferecer uma informação básica para uma pessoa no meu país, né? Que loucura. E eu disse, não, tem que mudar isso. E aí eu fui atrás, continuei estudando mesmo depois da faculdade Libras. Atualmente eu faço Letras Libras na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui. Uhum. E fui atrás, né? Agora eu já estou na Libras intermediário fluente já. E o problema que eu trouxe foi aliando todas essas paixões, assim, Libras, ciências e educação, tecnologia. Então, o meu problema foi, existem materiais didáticos bons, já é em pouca quantidade, eu pensei. E em Libras, pior ainda, né? Então, eu queria trazer como um problema auxiliar os professores, que às vezes têm alunos surdos, ou que são surdos e que dão aula de ciências, a trazer materiais didáticos de ciências acessíveis em Libras. E aí eu criei, a minha pergunta-chave do projeto era como tornar os materiais didáticos de ciências mais acessíveis para a comunidade surda. E aí eu criei o Cien Libras, que está disponível lá no meu perfil para quem quiser dar uma olhada. E o Cien Libras, então, ele vem como um banco de dados de videoaulas, de materiais visuais, de recursos acessíveis para a comunidade surda. Então, alunos surdos, professores que precisam de acessar materiais, tem tudo lá, tudo em Libras. Então, criei o Cien Libras, esse foi o meu projeto. Que legal, super, super inovador. Merecido esse trabalho. A Luciana está falando que no colégio do filho dela estão tendo muitas palestras sobre o novo ensino médio, mas ela está achando bem difícil entender todas as modificações. E é mesmo, né? Não é fácil entender, mas é uma mudança para tentar trazer esse jovem mais próximo do mundo mesmo, do mundo do trabalho, das escolhas profissionais, né? Mari, antes que a gente termine... Meu Deus. O que você, além dessa formação toda, além de você de ter todo esse percurso, eu acho que uma coisa importante seria o que você... Só quero resgatar o que você falou antes. É saber aonde quer chegar, né? Então, esse professor precisa olhar para o próprio planejamento e dizer, bom, eu tenho aqui uma questão, eu quero que os meus alunos desenvolvam melhor tal coisa. E aí buscar um aplicativo ou um recurso. É assim que você pensou também? Sim, com certeza. Eu acho que o principal, assim, o recado é não tenho medo de errar. Porque a gente está num momento totalmente atípico, né? É tudo novidade. A gente também, muitas vezes, nunca aplicou ali uma metodologia tal para esse momento, que é diferente, que exige também... A demanda já é diferente e que às vezes não vai sair 100% como a gente pensou, mas tem que ter a tentativa, tem que ter o passo, senão a gente vai seguir sempre reproduzindo a mesma coisa, né? Perfeito. Mas com certeza. E se você então sentiu, por exemplo, se eu estou numa aula remota, algumas coisas você utilizou, aí você vai para a aula bimodal, e se vai para o ensino híbrido, você percebe que, até nesse acompanhamento que você dá para os professores, dependendo da modalidade, tem aqueles recursos que se adaptam melhor. Sim,
Com certeza. Eu acho que o principal, assim, antes de colocar uma ferramenta, uma ferramenta tecnológica na aula, é ver qual é a realidade daqueles alunos. Eles têm celular em sala de aula? Todos têm celular? Todos têm conexão na internet? Porque isso também é um desafio, né? Ah, tem os alunos, mas eles só têm celular. Tá, então antes do professor aplicar, ele precisa ver, será que aquela ferramenta funciona no celular? Será que ela vai ter uma visibilidade boa? Será que vai ter internet para utilizar aquela ferramenta? Ou se vai utilizar uma ferramenta e alguém presencial não tem celular, eu tenho como adaptar aquela atividade que está ali no online para o presencial, para aquele aluno que não tem o celular? Eu gosto muito, né, dando um fica a dica aqui, eu gosto muito do Quizzes e do WordWall. São duas ferramentas assim que eu acho que alguns devem conhecer. O WordWall, ele é bacana porque tu pode alterar ali a atividade para criar um caça-palavras, criar um joguinho, algo mais interativo, um questionário como um quiz de televisão, tipo Show do Milhão, assim, bem interativo, bem legal. E o Quizzes, ele traz um questionário mais gamificado, que incentiva também bastante os alunos a participarem, até mais pelos pontos ali, enfim. E também tem a questão de poder inserir memes, é bem interativo mesmo. Então, o Quizzes, com 2 Es no final, e o WordWall são duas ferramentas que eu indico bastante. Além do que dá para, por exemplo, o professor, os alunos não têm celular, criou um questionário, projeta, né, ali no projetor, enfim, e os alunos podem interagir respondendo mesmo, não precisa ali do celular. Fala, ó, pessoal, questão tal, e aí, o que vocês acham? E vai respondendo e vai interagindo, mesmo sem celular, dá para todo mundo participar, né, e torna algo mais interativo. E eu acho que uma coisa legal, né, Mari, é assim, experimentar com o aluno, né? Lógico, tem que se preparar, como você falou, escolhi. Tá, vou usar o quiz. Esse vai funcionar. Eu acho que é legal. Ok. Fala, pessoal, hoje eu trouxe uma coisa diferente para a gente experimentar, né? E o aluno, ele é super solidário, né? Nesse sentido. Claro, porque é algo diferente. É óbvio que ele vai querer, né? Com certeza, né? E acho que é muito legal, porque aí ele vai ser muito verdadeiro de dizer para o professor, esse mais ou menos, esse, gosto mais do outro, enfim. E aí sim, é capaz até deles saírem em busca de outros e trazer para o professor, não é não? Exatamente. Nossa, direto os alunos falam, olha, professor, tem tal aplicativo, eu, nossa, nem conhecia, eu já vou atrás, já pesquiso, já trago na próxima aula. E até assim, por mais que a gente esteja falando aqui, né, em tecnologia, mas tecnologia é ferramenta. É a última coisa pra gente não explodir o tempo. Não, ainda tem tempo, eu tô acompanhando aqui. Tá, mas assim, tecnologia é ferramenta. E eu acredito que muitas vezes a gente pode usar ferramentas não utilizando o celular, não utilizando o computador, a gente pode ir pro mão na massa mesmo, né? Eu, como ciências, assim, claro, tem muito mais coisa para fazer o mão na massa, tem experimento, e eu tô conseguindo, assim, fazer o experimento mesmo online, então tá sendo bem bacana, mesmo online presencial, tô conseguindo fazer com que todo mundo participe. Claro que tem o planejamento, tem o avisar com antecedência, tem pensar em experimentos que não utilize muitas coisas que as pessoas têm que ficar se deslocando, né? Então, claro, tem todo um planejamento por trás. Mas é possível, e isso é o melhor, assim, é os alunos criarem, é os alunos produzirem, eles verem aquilo acontecer, eles mexerem, eles fazerem. Isso é... assim, toda a vida é a melhor coisa, assim, para a questão da aprendizagem mesmo. É eles realmente criarem, eles botarem a mão na massa. Com certeza. Ó, o pessoal falou aqui do Jamboard. Isso, perfeito. Falou que é um recurso bem legal também. Jamboard é ótimo. Ele funciona como um quadro interativo, onde nele dá até para gamificar, se quiser, mas ele pode servir para várias coisas. Eu já fiz até aquela SWOT, aquele FOFA, sabe? Aquele método de fraquezas, forças. Já fiz nele. Dá para fazer planejamento nele também, organizar a vida. Tem post-its que dá para colocar. Dá para fazer, enfim, uma infinidade de coisas bem legais. Assim, o Jamboard funciona como um quadro branco interativo, assim, bem bacana. Puxa, que legal, né? Eu acho que é isso, Mari, é o quanto a gente faz do limão a limonada, né?
Tá difícil, tá, mas aí, e acho que o que você trouxe também no início da live é o quanto a gente tá podendo trocar na internet, né? Como a rede social, com essa pandemia, o Instagram, deixou de ser simplesmente um lugar de entretenimento, né? Onde a gente só coloca coisas engraçadas, mas aonde é um lugar de aprendizagem, de troca, de criar comunidades, né? Exato. Nossa, eu fiquei impressionada, assim, quando eu entrei aqui e comecei a falar um pouquinho do que eu faço, né? Mostrar um pouquinho do dia a dia, da rotina, até mesmo de professor. Há pouco tempo eu casei, então tudo mudou também, né? E mostrar isso também é legal, porque os professores, as pessoas se identificam, né? Poxa, tem ali o planejamento, tem a aula, mas também tem a casa, também tem que fazer isso. Também tem o tempo extra que a gente utiliza, né? Que muitas vezes sempre vai além da sala de aula. Então, é uma comunidade que se cria, aí um professor vai lá e coloca uma atividade, uma dica de ferramenta. Então, a gente vai se trocando. Eu não sei como usar isso. O outro vai lá, ajuda, faz um workshop, faz um aulão. Então, a gente vai criando realmente redes. É conexão mesmo, assim, sabe? É bem bacana mesmo. Nossa, é uma coisa incrível. A Denise falou aqui do Kahoot também. Que ela Kahoot também é ótimo também. Legal, né? A professora Paula diz, essa ressignificação positiva das redes sociais e recursos tecnológicos é incrível. E é mesmo, verdade. Paula, a gente aprende, fica uma coisa do aprender e ensinar ao mesmo tempo, né? Já Paulo Freire já falava, mas é essa coisa nossa de estar trocando. E eu tenho feito coisas muito legais, assim, que como eu conheço muita gente, então, de repente, eu já fiz isso até no seu próprio perfil. Eu estava lá, quando eu cheguei, comecei a ver uma coisa legal, lembrei de um professor amigo, fui lá e marquei ele. Aí, no perfil, vi uma coisa, fui e marquei, né? Porque é isso, tipo, não é para ficar só para mim, né? Claro. É uma democracia, assim, mas uma coisa cooperativa, eu acho. Com certeza. Eu acho que foi muito bacana, até por esses desafios que estão surgindo, e a gente conseguir ver como cada um tá lidando, né? E é legal acompanhar, aqui tá voltando a aula presencial, aqui tá ensino híbrido, aqui tá bimodal, aqui não voltou ainda. Então a gente vai conseguindo acompanhar cada cantinho do Brasil pelos relatos dos professores, ver como que eles utilizam as ferramentas nas aulas, o que eles fazem, quais recursos. Então tem sido uma rede de troca assim, muito bacana. Muito. Eu acho que a gente também deixou de lado um pouco a questão do certo e do errado, né? Porque são tentativas e a gente vai fazendo com o recurso que tem no momento, né? E isso tem sido incrível e tem sido muito legal. Agora, para a gente fechar, se você tivesse que escolher um aplicativo, aquele que você fala, eu amo esse, qual que você sugeriria? Então, eu amo... Campeão de audiência. Eu sugeriria esses dois que eu falei antes, que são, assim, maravilhosos. O Quizzes e o WordWall. Mas, claro, tem o Jamboard, tem o Kahoot. Eu gosto muito do Quizzes, porque agora também tem a questão de criar uma aula dentro dele. Além do questionário interativo gamificado, tem a aula. Então, talvez comece ali uma introdução do assunto, joga uma enquete, joga um questionário, vê se o aluno já interage, já vê se entendeu o conceito que acabou de perguntar. E ele dá também para baixar ali o que o aluno acertou, o que o aluno errou. Então, isso fica registrado. Até mesmo ele cria uma planilha do Excel com todas as informações do que o aluno colocou certo, colocou como errado, enfim. É muito bacana, assim, eu gostei muito do design também, da ferramenta, é tudo bem acessível para utilizar e bem bacana, ainda mais nesse Ele gera como um relatório depois? É isso? Gera um relatório do que o aluno marcou, do que não marcou, o tempo que fez, como é que foi. Então ele é bem bacana porque também dá para fazer uma espécie de uma avaliação diagnóstica ali, até mesmo no início do ano, colocar ali, jogar um início para ver o que o aluno sabe, o que não sabe do conteúdo. Então ele é bem bacana mesmo. Quizzes é meu preferido. Olha aí, pessoal. Então já tem a dica da Mari.
E então, quem chegou aqui agora, ou quem acompanha a mentoria, eu sugiro entrar lá, acompanhar a Mari, porque eu tenho aprendido muito e eu tenho certeza que vocês vão aprender também. A Mari, recíproca querida, verdadeira. que delícia! Adorei conversar com você, aprendi muito e continuo aprendendo porque eu te acompanho lá, eu gosto muito do que você produz, torço muito por você enquanto educadora, eu tenho certeza que, ó, né? E que sorte desses alunos, né? Desses jovens alunos se deparando com professores como você, assim, então a gente dá um quentinho no coração, sabe, de esperança no futuro, porque a gente aqui, velho de guerra, uma hora vai entregando os pontos, mas vocês estão aí seguindo e eu fico muito feliz. Ai, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Adorei também a conversa. Acho que é uma troca muito boa e muito saudável e maravilhosa assim que a gente tem aqui. E eu fico honrada de estar aqui hoje. Fico muito feliz. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Beijo. Pessoal, beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Até tchau. mais.